importante. Muito importante. Mas para ter uma união, precisamos do sindicato estar presente. O que está acontecendo foi as associações que startou esse problema. As associações, lá atrás, cobrou o sindicato, falou, vamos fazer as negociações dos que vão entrar dentro do regime jurídico e os que não vão entrar, vamos fazer a negociação já. Não, o sindicato só falou, nós vamos trabalhar com a maioria. E a minoria, que é 6 mil que não entraram dentro do regime jurídico. É bastante. Quando você fala em 6 mil pessoas, são quase, sei lá, muito mais de 6 mil vidas, né? Então, são famílias, são 6 mil famílias. Ou seja, não é assim que funciona. Ô Márcia, em relação às reuniões, eles fizeram 2 reuniões. Uma foi na FIG e outra foi na Adamastor. Eu participei da reunião da FIG, na do Adamastor eu não pude ir, mas o Mário participou representando a Atos. Nas 2 reuniões, a Atos pontuou os problemas que esse regime traria, né, com a exclusão de alguns servidores. Né? Essa questão de você ter servidores na mesma mesa de trabalho, com o mesmo tempo de trabalho, e um com mais direito do que o outro. Um com sexta parte, com um salário um pouco maior devido aos quinquênios, e o outro lá sem ter esses direitos. Nós apontamos que isso vai criar um problema muito sério, inclusive de desmotivação. Né? O servidor que está lá ganhando menos, com o mesmo tempo de trabalho, ou às vezes até com mais tempo de trabalho, e ganhando menos do que o outro, tendo menos direito, qual a motivação que esse cara vai ter para trabalhar? Inclusive eu conversei com, não vou citar nomes, mas eu conversei com alguns profissionais da área da educação que estão muito aterrorizados com isso, estão muito entristecidos com isso, pessoas com 30 anos de trabalho e não ter esses benefícios garantidos, né? Estão à beira da aposentadoria, isso é muito triste. E falando com o doutor aqui, com o doutor Leandro, eu já vejo de cara uma inconstitucionalidade na lei. Porque, doutor, não está ferindo a isonomia, não está ferindo o direito da igualdade e também na equiparação salarial? Então, esse é o principal problema. As pessoas esquecem que tem algumas regras que foram criadas pela sociedade brasileira, né, e que vinculam toda a legislação relativa ao trabalho. Uma das mais importantes é, para o mesmo tipo de trabalho, paga-se o mesmo salário. Sim. Ou seja, se eu tenho uma professora com 15 anos de casa, recebendo 3 mil reais, a outra também que tem 15 anos de casa, na mesma função, também tem que receber o mesmo salário. A diferenciação que a legislação permite, inclusive, é aquela decorrente de plano de carreira, certo? E do tempo de casa. Só que assim, nesse caso aqui, a gente vê, na verdade, uma contradição. Né? Inversão, ontem eu atendi uma professora na associação, ela entrou na rede em 82. Está na rede até hoje, se aposentou, e fala, e agora? Eu dei o meu sangue nessa prefeitura aqui, né? Passei muitos problemas, que o servidor passou muito problema aqui na prefeitura já. Atraso de salário. Seguro de trabalho. Então, e continuou. E agora, né, quando o tão sonhado regime jurídico único, que era prometido desde os anos 90, chega, ela está simplesmente excluída. Né? Ela falou, e agora? Eu falei, olha, o principal problema que tem, é isso que a doutora trouxe aqui, é inconstitucional você tratar desigualmente pessoas que têm a mesma situação. Exatamente. É inconstitucional. E essas questões de inconstitucionalidade estão sendo analisadas por mim também, além das questões internas do projeto em si, certo? Essa questão está sendo analisada, porque ela vai, se necessário, vai ser judicializado. Por quê? Você não pode manter uma situação de falta de isonomia como é que está agora. E só dando um histórico, ano passado, assim que o projeto foi para a Câmara, organizamos reuniões no mesmo local que a gente vai organizar agora no dia 6, ali na Associação do Bom Clima, para tratar desse assunto. Porque você pode colocar todo mundo no regime jurídico estatutário, que é o regime de contratação, sim, e no regime previdenciário, aí é uma outra discussão, que tem a ver com critérios técnicos e financeiros, o cálculo atuarial e outras questões. Né? O governo, o que ele faz? Ele junta tudo, porque ele quer um certo perfil de pessoas para ele economizar mais dinheiro. Ou seja,
é como se ele precisasse tirar dinheiro de alguém para poder governar. Mas justo do trabalhador? Então, esse é que é o problema. Vai tirar de quem? Do trabalhador novamente. Né? Ou seja, seja então um pouco mais competente, desenvolva a cidade, certo? Sem aumentar imposto, mas aumentando a base de arrecadação com desenvolvimento econômico e não tirar do bolso do trabalhador, que é o que ele está fazendo agora. Quando ele exclui esses 6.500, quer dizer, esses 5.500, que pode virar até 7.000, tá? Que ainda tem um rol de pessoas que talvez sejam excluídas ainda, né? Ele está tirando do bolso dessas pessoas para governar. Peraí, não era essa a promessa dele quando ele foi candidato, né? Não era essa a promessa. Na discussão do regime jurídico único de 2015, ele estava lá, enquanto vereador, né, junto com os servidores. Só que assim, a hora que muda o status dele de vereador para governo, então muda a visão de mundo dele. Então que história é essa? Eu me recordo que em 2016 eu estive na Câmara, né? E foi justamente na época da discussão desse regime. E inclusive o sindicato esteve lá, brigou muito, eu me recordo muito bem disso. E o próprio prefeito subiu na tribuna para dizer que ele era contra certas situações, que ele estava ao lado do funcionalismo, ele sempre levantou muito bem o nome do funcionalismo, e agora a gente vê que até para receber o funcionalismo, o ofício de uma semana quase não foi apreciado, né? Fica chato isso. Mas eu quero deixar claro para você, nessa fala que você falou, que na época o sindicato brigou muito. Quem brigou muito foi as associações, tá? Porque se não fosse as associações, tinha entrado o regime do Almeida, garantindo da forma que estava, que era terrível. Que estava ruim. Graças às associações. Então o sindicato não brigou. O sindicato brigou para passar. Isso é outra coisa. O sindicato brigou para passar. Não brigou para não deixar passar. As associações brigou o contrário. A associação brigou para não passar do jeito que estava. Que nós, dentro do próprio sindicato, lá na Assembleia, eliminar lá do Almeida, lá, a minuta do Almeida lá, nós não deixamos passar. Ela foi rejeitada. Foi rejeitada junto do servidor. Então, não foi verdade. Então vocês estão nessa luta aí já? Desde o comecinho, minha filha. Opa, e nós sabemos quem é que está do lado e quem não está. As associações têm uma coisa muito legal e os trabalhadores estão de parabéns de estar nos acreditando em nós, das associações, porque nós jogamos transparente e legal, estamos do lado dos trabalhadores. Nós não temos benéfico junto ao prefeito, nós não aceitamos. Nós queremos a defesa do trabalhador, é diferente. Tem que ser. E quando se fala nessa economia, o que me preocupa também, eu ouvi dizer que mas o governo vai economizar 500 milhões. Primeiro que não dá para concordar que você vai economizar 500 milhões deixando pais de família aí numa situação difícil. E segundo, vendo as inconstitucionalidades, vendo a falta de audiência pública, a falta da participação popular, no meu entendimento, não sei, eu acredito que no do senhor também existe sim uma inconstitucionalidade. Tem a inconstitucionalidade que eu acho que feriu o princípio da isonomia, o princípio da igualdade. E além de tudo isso, o governo talvez não esteja entendendo, e precisa entender, que esses 500 milhões pode se transformar num valor muito mais alto por conta das ações, da judicialização. Porque o servidor que se sentir prejudicado, ele vai judicializar. E isso vai gerar para os cofres públicos um absurdo. E aí, essa herança dessa dívida pode ficar ou para o próprio prefeito, se caso for reeleito, ou ele pode deixar uma dívida aí absurda, que é exatamente o que ele fala, que deixaram dívida para ele. Então eu não acredito que ele queira deixar uma dívida maior ainda para o município. Então isso também me preocupa e eu não sei o que o senhor pensa disso, o que vocês pensam disso, mas eu acho que é importante a gente frisar isso, porque eu não vi ninguém dizendo ainda a respeito desse ponto. Isso é muito pontual. Essa judicialização vai causar um prejuízo para o erário.
Então, se ele tá, o governo está falando que vai economizar 500 milhões, né? No inicial era esse o valor. Se ele está economizando esses 500 milhões, por que não gastar uma parte, incluindo todos esses servidores no processo? Né? Eu tenho certeza que esses 5, 6 mil que vão ficar de fora não consumiriam esses 500 milhões ao longo nos próximos 10 anos. Você como economista, inclusive... Senão nós estaríamos milionários, né? Nós ficaríamos milionários se dividisse essa grana para nós, né? Então, quer dizer, vai sobrar dinheiro. Dá para incluir todo mundo. O Dr. Leandro falou muito bem. Nós falamos com o governo, com o Ada, conversamos 3 vezes com o Ada, eu e o Mário. Falamos com o secretário Peterson, falamos com vários secretários, o secretário de desenvolvimento também, e explicamos essa situação para ele, desse cometimento, dessa injustiça, né, e que não poderia deixar isso passar desse jeito. Né, mas, infelizmente, o governo escolheu um interlocutor, né, que é o sindicato, né, e ele... que não faz a interlocução. Exatamente. Apesar de todos os alertas que nós demos, dos problemas que iam gerar, eles não ouviram essas nossas reivindicações, mas fizeram lá um acordo com o sindicato, conseguiram baixar de 10 anos para 8 anos a princípio, depois para 5 anos, e o sindicato contou isso como uma vitória. Né? E agora é estranho o sindicato dizer que agora eles vão judicializar. Né? Eu não ouvi judicializar. O que ele me disse foi o seguinte: o jurídico está analisando caso a caso. Então, né? se está analisando caso a caso, é porque vai ter casos em que eles vão judicializar. Mas não podia... Nós já acompanhamos alguma cidade aí, na questão desse regime. Tem uma cidade aqui que foi legal, o prefeito foi bacana nesse processo quando ele mudou, que é Suzano. O prefeito trouxe todas as pessoas para o regime, falou, vou trazer todo mundo para o regime de contratação,